Olá, bem-vindo a mais um áudio aqui do podcast Conexão Essência. E hoje eu vou falar do e-book Casa Organizada da Thaís Godinho. A Thaís Godinho, ela tem blog e ela fala muito de organização. E falando em organização, consequentemente, a gente fala de produtividade, porque do instante que a gente consegue se organizar, que a gente consegue manter a nossa casa organizada, a gente consegue ter mais produtividade e tempo livre também. Nesse e-book Casa Organizada, a visão é bem ampla e fala realmente de toda a casa. No e-book é falado sobre cada cômodo da casa. Tem sugestões de como organizar, de como otimizar aquele espaço específico da casa. Então, sim, fala da cozinha, do quarto, da sala, do quarto das crianças. Tem uma parte bem específica para quem tem criança em casa. Então, como que pode haver uma melhor organização com as crianças, questão até de uniforme, de, de itens do colégio, o que é interessante ter para uma criança, qual a quantidade de roupa. Interessante, né? Ter para crianças nas mais diversas idades. Então, para quem tem criança, tem partes do e-book bem específica para os pequenos. Então, acredito que vocês vão gostar. A Thaís Godinho também, ela debate no livro sobre a necessidade de a gente ter o que tem. Então, como ela exemplificou, uma coisa é você morar num apartamento pequenininho, outra coisa é você morar numa casa muito espaçosa. Então, obviamente, quem tem uma casa mais espaçosa pode se dar o luxo de colecionar algumas coisas. Por exemplo, tem pessoas que gostam de colecionar enfeitezinhos de vidro. Tem pessoas que gostam de colecionar livros, tipo eu. Tem pessoas que gostam de colecionar carrinhos em miniatura. Tem pessoas que gostam de colecionar, enfim, almofadas, seja o que for. No instante que você mora numa casa maior, você pode se dar o luxo de ter um espaço para aquilo que você gosta de colecionar. Mas também, né, o colecionar algum tipo de item é bem diferente do que acumular coisas que a gente não precisa, né? Então, o livro faz a gente refletir muito sobre isso, né? Do que são coisas que a gente gosta. Eu, por exemplo, Fernanda, eu amo livros. E eu já fiz uma doação de mais de 100 livros. Mas, com o tempo, depois dessa doação gigante que eu fiz, eu me senti mal, eu me arrependi. Por quê? Porque livros é algo que eu gosto de ter. Realmente eu me arrependi por ter feito essa doação em massa. Eu poderia ter feito uma doação menor, né? Mas na época eu dei quase todos os livros que eu tinha porque eu estava com uma dificuldade de encontrar maneiras de guardar. Mas eu também poderia ter colocado tudo dentro de uma caixa, deixado passar um tempinho e depois analisado melhor como eu poderia fazer. Mas isso eu vi com o tempo. Porque eu vejo hoje que eu adoro livros. Livros é uma coisa que eu gosto de ter na minha casa. Eu gosto de enxergar o livro físico, apesar de estar lendo bastante e-book, né? Até, por exemplo, esse que eu estou falando agora foi um e-book que eu li, mas eu gosto do livro físico. E o que eu aprendi? Eu gostar de livros físicos e querer muito sim na minha casa é uma coisa, mas eu acumular itens desnecessários é outra totalmente diferente. E no livro a gente consegue ter essa reflexão do que são objetos importantes para a gente e o que são itens que a gente não precisa mais. Até nossas roupas, né? Quais são as roupas ali que realmente a gente quer usar e que a gente vai usar? E o que são roupas que ou não têm mais condições de serem usadas devido ao estado delas,
ou são roupas que estão com etiqueta e a gente sabe que não vai usar, mas a gente se nega de passar adiante. Com a leitura do que a Thaís Godinho escreveu, você consegue ir mentalmente para cada espaço da sua casa e com certeza algum item chega na sua mente pensando, eu não precisava daquilo, ou eu não preciso disso. E além de fazer essa faxina mental que a gente acaba lembrando de coisas, ou às vezes a gente nem lembra o que tem guardado em algumas caixas, a gente vai analisando, sim, da importância da gente ficar com coisas que a gente ocupa, ou que faz bem pra gente. Esse organizar a casa não é uma frescurinha, não. Não é uma coisa para quem não tem nada o que fazer. Inclusive, no livro a gente vê que até as pessoas que têm o dia inteiro cheio, que trabalham fora, que têm filhos, que fazem faculdade à noite, pessoas que têm o dia lotado, sim, podem manter sua casa organizada. Ou podem começar a ter a casa organizada se ainda não tem. Porque não é preciso, claro, se você tem esse tempo disponível, tudo bem. Mas se você não tem, não é preciso reservar um feriadão. Ah, não, semana que vem vai ter feriadão, então eu vou fazer uma geral na minha casa. Não faça isso. Se tem um feriadão aí pela frente, aproveite e curta o feriadão. Até porque, para dar uma geral na casa assim de primeira, é preciso reservar um intervalo de tempo ao dia. Ah, não, mas não dá para fazer quase nada. Dá. E o bom disso é que você, fazendo um pouquinho todo dia, você vai focar naquele departamento ali. Por exemplo, lá na estante você tem uma estante, você tem um rack lá na sala e que tem umas caixas lá guardadas. Pegue a próxima semana para organizar a sala. Você não vai pensar em mais nada da sua casa, você vai focar aquela semana na sala. Então vai pegar item por item, até porque isso leva tempo. É interessante que a gente pegue cada item e pense se a gente precisa mesmo, se a gente quer ter mesmo aquilo dentro da nossa casa ou se a gente pode descartar. E o descartar pode ser de diversas formas. O descartar pode ser tanto para o lixo, ou pode ser um descarte para conserto. E o conserto aí tem umas duas saídas, né? Você pode consertar para voltar para si, né? Ou consertar para doar. E tem o terceiro caminho, que são coisas que estão em bom estado e que vai direto para doação. E esse doação, no momento que você doa alguma coisa, quem recebe ou a ONG que receber pode utilizar aquela doação sua para entregar para alguma família, para alguém que esteja precisando, ou pode utilizar aquela doação para vender em algum bazar, para arrecadar dinheiro, para ajudar alguma família ou alguma causa. E esse desapegar de objetos cria uma energia tão boa. Mas você pode pensar assim, mas meu apartamento é tão pequenininho que não cabe quase nada. E às vezes, do instante que você faz essa organização geral em cada cômodo pela primeira vez, você vai ver que pode sobrar até espaço, por mais que o seu apartamento seja pequeno. Então, tudo é uma questão de ter o que a gente precisa e o que a gente realmente quer, e o também manter isso, né? Que não é só uma questão de organizar a casa, é uma questão também de pensar na hora que você vai comprar algo novo para colocar para dentro da sua casa. Isso seja roupa, calçado, qualquer coisa que você vai comprar. Então, quando a gente fala em casa organizada, não é só questão de manter tudo organizado, né? É também uma questão de novas maneiras de consumir. A Thaís Godinho escreveu muito bem esse livro, em que fala sobre diversos aspectos aqui. Então, realmente, ela fala sobre tudo isso, ela fala sobre também o consumir, né? Tem umas partes ali do livro em que ela dá exemplos da própria vida dela, né? Essa questão também de consumo, de organizar, de tu achar que tem um espaço um espaço com falta de espaço,
mas que aquele espaço tem, sim, maneiras de receber mais itens, sim, que não é tão pequeno quanto você imaginava. E é claro, né, como eu falei no início do áudio, se você tem uma casa maior, se você mora num lugar com mais espaço, você pode se dar ao luxo de ter algumas coisas de, de colecionador mesmo. Mas eu acho importante também não usar essa desculpa de morar numa casa grande também para acumular coisas, né? Então eu acho que também é uma questão de bom senso. E nesse livro Thaís Godinho também eu achei bem interessante que tem uns checklists de sugestões. Eu não estou com o e-book aqui, até o meu Kindle tá longe. Mas se eu não estiver enganada, tem um checklist, tipo, até de o que você precisa ter na cozinha. Então, tem aquele checklist para você poder se basear, porque às vezes você compra alguma coisa para cozinhar e você acaba nem usando. Em compensação, você precisa de algum objeto na cozinha que você não tem. Então, durante o livro, você vai verificar diversos checklists que vão facilitar muito a sua vida. Então, para quem gosta desse assunto, casa, para quem quer organizar a casa de um jeito melhor e não sabe como, ou já tentou diversas vezes e ainda não está satisfeita, recomendo que leia. Para quem tem criança pequena, recomendo que leia principalmente a parte específica para eles. Se você mora com seus pais e vai começar a morar sozinho, você vai começar uma casa do zero, né? Então eu super recomendo que você leia para não chegar no ponto de acumular muita coisa. Então é uma leitura muito legal para todo mundo que quer uma casa com energias boas fluindo, que não quer acumular, que não quer armários lotados de coisas que você não vai usar, que não quer gastar dinheiro com coisas desnecessárias. Então é uma ótima leitura, super recomendo. Eu vou procurar deixar na descrição o link do e-book e o livro físico também. E também do blog dela, enfim, todas as informações sobre ela eu vou tentar colocar aqui nas descrições. Enfim, todas as informações sobre a autora eu vou colocar aqui na descrição e também como eu faço sempre no final de cada vídeo. Espero que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato comigo, dando alguma sugestão de temas, dando uma sugestão de livro, quem é que gosta desse tipo de leitura? O que você já leu sobre esse assunto e que você recomenda? Pode mandar e-mail para mim, contato fernandarocha@yahoo.com ou me segue lá no Instagram, fr.fernandarocha. Me manda uma mensagem por lá que eu vou adorar. Críticas construtivas também serão muito bem-vindas e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo áudio. Fiquem todos na luz.